Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço mais uma vez desculpas, pelos transtornos aí, tanto do cheiro quanto da bagunça, mas é uma bagunça para ficar melhor. Glória a Deus. Amados, eu tinha, nós a gente fala nós, mas na verdade sempre vem do Senhor. O Senhor colocou no nosso coração de nós iniciarmos hoje uma campanha de 7 semanas de oração e também junto com a oração jejum. Como eu disse, claro que a intenção é que nós estejamos aqui às 7 semanas, mas nós não estamos fazendo isso para prender ninguém, tá bom? De repente você que não está em casa assistindo hoje, que não veio, venha na próxima terça. É até estranho, a gente parece que fica pedindo, para as pessoas virem orar, mas não é isso, A oração ela sempre vai nos fortalecer. E a ideia dessa campanha não é que nós tenhamos aqui 7 semanas um monte de gente. A ideia é que nós realmente cumpramos esse propósito, porque eu tenho certeza que nós vamos colher os frutos. Nós temos algumas causas de oração, e além dessas causas de oração, todos nós individualmente temos as nossas causas, temos as nossas necessidades. E como eu já tenho dito, a oração ela nos fortalece. Então hoje a gente começa essa reunião de oração, essa campanha de oração de 7 semanas, e eu quero te encorajar, se você puder, esteja aqui às 7 semanas. Se não for possível, não coloque isso como um peso sobre a sua vida, mas tenha proposto isso no coração de estar aqui, porque eu tenho certeza que coisas vão acontecer, nós teremos respostas, nós mesmos vamos ver as coisas mudando na nossa própria vida, tá bom, gente? Então, glória a Deus por você que decidiu estar aqui. Eu não vou ler mensagem, tem um monte agora, mas eu não vou ficar lendo mensagem, agora é hora de cultuar ao Senhor. Quem tinha que enviar mensagem, enviasse antes. Muito bom, vamos lá. Eu quero tomar como base, nós vamos trabalhar com esse texto pelas 7 semanas. Nós vamos ficar nesse mesmo texto durante 7 semanas. Quero começar hoje diferente, quero começar já tendo um momento de reflexão. Depois a gente tem um louvor aqui, mas já entra em oração, que a ideia realmente é ter um tempo de oração. Neemias, capítulo 1, quem trouxe Bíblia e quiser acompanhar, Neemias, capítulo 1. Gente, se alguém estiver muito incomodado com o cheiro, fiquem à vontade, tá? Não vai ficar aqui até a ponto de passar mal. Vai lá para o fundo, dá uma volta. Eu acho que podia abrir até aquele último lá, hein? Por favor, obrigado, Cris, obrigado, Rafa. Que é mais um para circular. E aí a gente tem uma melhor. Ô Fê, faz mais um favor por mim, filho. Tem um lá que não abre muito bem, mas o outro abre por completo. Vai entrar folhinha. Neemias capítulo 1. Eu vou ler do 1 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse:
Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, porque eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu povo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias escreveu assim. Amados, aqui um contexto, vamos contextualizar, acredito que a maioria de nós já conhece. Jerusalém tinha sido destruída, Neemias estava lá cativo, mas ele tinha uma boa função, ele tinha um bom emprego lá, ele tinha uma boa vida. Só que Neemias, movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, Neemias se pergunta de como está os irmãos que ficaram lá cativos, de como ficou a cidade. As pessoas falam: olha, a cidade está destruída, os irmãos estão, aqui diz, em grande miséria e desprezo. E Neemias se compadece. Neemias, ele clama ao Senhor, ele entra diante do Senhor com jejum, com oração, e ele ali não só, aqui a gente só vai ler o primeiro capítulo, mas depois a gente vai vendo que ele vai agindo. Neemias consegue recursos com o próprio rei, e aí Neemias vai e reconstrói os muros. E o que tudo isso tem a ver com uma reunião de oração? Hoje, como eu disse, nós estamos iniciando uma campanha de 7 semanas de oração. Cada um aqui talvez tenha um motivo. Eu tenho 3 motivos, pelo menos, pelos quais eu vou orar nessas 7 semanas. Talvez você tenha um, talvez você tenha 2. Talvez o motivo seja algo pessoal, talvez seja alguém próximo, talvez seja uma situação. Não importa. O que nós vamos ver nessas 7 semanas, eu já vou adiantar um pouco. Nós vamos ver aqui 7 passos ou 7 temas que estão aqui dentro desse capítulo, que certamente, se nós trilharmos esse caminho, nós vamos ter o que Neemias pediu aqui. Neemias pede aqui no versículo 11: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Então, esse é o propósito inicial, esse é o propósito desse tempo de oração. Talvez você esteja aqui orando, ou veio para esse tempo de oração com uma coisa pessoal. Talvez seja você, talvez seja o seu crescimento, talvez seja a sua vida, talvez seja algo pessoal. Mas eu quero enfatizar aqui algo que é o propósito, os irmãos sabem que é o propósito inicial de nós orarmos por outras pessoas, orarmos por aqueles que estão mais necessitados. E a primeira coisa o primeiro tópico de hoje, depois eu vou, numa próxima aula eu coloco aqui o flip chart, a gente deixar escrito. O primeiro tópico é amar. Amar. E olha que interessante, Neemias aqui, ele pergunta, no versículo 1, ele fala assim: um de meus irmãos com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém.
a primeira coisa, para nós sermos intercessores, para nós estarmos aqui orando hoje, seja por nossa causa ou por causa de outra pessoa, nós precisamos amar. E amar se tornou uma palavra tão tão batida, já entrou num vazio tão grande, que amar muitas vezes pode ser confundido com outros sentimentos, como simpatia, compaixão, como pena. Mas amar é algo muito mais profundo, e nós hoje, iniciando aqui essa campanha de oração, se nós não entendermos que para nós orarmos por alguém, essa caixinha está livre, gente, ela está vazia, está ali os pedidos do dia 1 de agosto para trás. A partir de agora são novos pedidos, é uma nova etapa, nós vamos entrar, talvez seja algo que vocês já vêm orando há um bom tempo, mas hoje nós vamos iniciar essa campanha, e eu tenho que entender que se eu não amar a pessoa que eu estou aqui orando, se eu não amar a causa que eu estou colocando, se eu não amar aquilo que o Senhor tem para mim, nós não vamos ter êxito. Neemias amou o seu povo, amava os seus irmãos que haviam ficado. Fato é que, como eu disse, ele tinha um bom emprego, ele tinha uma boa situação. Neemias poderia olhar e falar assim: eu não vou na campanha de oração, está frio hoje, né? Eu nem sabia, mas além de estar frio, está cheirando cola lá, está cheirando produto químico, eu não vou. Afinal de contas, está tudo bem aqui em casa, está tudo na santa paz de Deus, né? Deus é bom. Se Neemias tivesse pensado assim, ele não teria sido, o nome dele não estaria aqui, ele não teria sido achado diante de Deus como ele foi, e ele não teria tido o êxito, ele não teria sido bem sucedido como ele foi, e ele pediu ao Senhor aqui no início. E quando nós falamos de amar, poderia pegar aqui N versículos, poderia pegar o livro de João, o primeiro capítulo, 1 João, primeira carta de João, mas eu não vou, eu vou pegar o nosso maior exemplo. Quando nós falamos de amor, não tem como falar de amor sem pensar em Jesus. Exato. Então vamos lá para Filipenses capítulo 2. Gente, hoje eu não vou pregar, só uma passadinha, tá? Filipenses 2. Só para nós entendermos um pouquinho do que vai nos levar a ficar aqui 7 semanas, talvez, 6, 5, 10, não sei, ou o resto das nossas vidas orando uns pelos outros, orando por aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Mas nós vamos basear isso, e o primeiro tópico eu fiquei tão assim impactado quando eu li lá Neemias, eu comecei a listar os tópicos, eu falei: opa, será que vai dar 7? E quando eu vi o primeiro lá já era amar, eu falei: Deus, é isso mesmo, porque se eu não amar, eu não vou conseguir, eu não vou muito longe. Eu posso até vir hoje aqui porque o pastor colocou lá um desafio, ou porque, sei lá, tem outros motivos, mas eu só vou conseguir lutar por alguém, por uma causa. Eu vou ser de fato um intercessor, nós vamos usar essa palavra esses 7 dias, se eu realmente amar aquilo pelo qual eu estou orando, amar o propósito pelo qual eu estou buscando, se eu amar eu vou além, se eu amar a obra do Senhor, porque se eu não amar eu vou até um ponto, e aí eu desisto. E aí, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Meu irmão e minha irmã, quem já ouviu aqui algum relato de pessoas que morreram e foram para o céu? Quem já ouviu? Os demais não ouviram? Nunca ouviu? Procura na internet, então tem muitos, claro que tem alguns aí que a gente fala, mas eu já ouvi caso de relatos de pessoas que foram para o céu, que tiveram uma experiência. O mais antigo que eu ouvi é de 1600 e pouco, está escrito num livro de John Byrne, e o mais recente que eu ouvi foi de um brasileiro, que aconteceu com ele na década de 80. Mas quem está falando tudo isso? O interessante, o ponto que eu quero pegar disso é que todos, sem exceção, todos que tiveram uma experiência de estar no céu,
por um período e depois retornar, todos eles, sem exceção, diziam a mesma coisa: eu não queria voltar. Porque o céu é algo maravilhoso, o céu é algo esplêndido. Mesmo que nós amemos as nossas famílias, que nós amemos a nossa igreja, que nós amemos o ministério que Deus nos deu, mas se nós tivéssemos o vislumbre de 1 minuto do céu, nós com certeza não desejaríamos voltar. Se nós tivéssemos o vislumbre de 1 minuto do que é a glória de Deus ali de perto, nós não íamos querer voltar à terra. E aí isso me faz pensar, se nós que estamos nessa terra, que somos, vamos falar aqui abertamente, que somos tão presos à carne, que dedicamos muitas vezes a maior parte da nossa vida procurando coisas materiais, ou será que sou só eu? Nós colocamos, na maioria das vezes, os nossos maiores esforços em conquistar as coisas dessa terra. Não estou aqui criticando, nem a palavra está falando contra isso, mas se nós que somos dessa terra, quando nós vemos o céu, nós não queremos voltar. Imagina Jesus, o Senhor Jesus, que sendo Deus eterno, nunca conheceu o sofrimento, nunca conheceu a afronta, nunca conheceu quer dizer, a afronta sim, Satanás o afrontou, mas quem é Satanás diante do Senhor? Mas Jesus, que nunca sofreu, que nunca havia sofrido coisas que um ser humano sofre. Imagina se Jesus, lá no céu, para e pensa, você acha que ele queria sair do céu e se fazer homem só por curiosidade? Claro que não. Jesus saiu do seu trono por amor. E muitas vezes, se nós não amarmos a causa que o Senhor colocou nas nossas vidas, se nós não amarmos uns aos outros, nós certamente não vamos deixar o nosso conforto. Eu não estou falando conforto só de sair de casa e vir para o culto, eu estou falando conforto em todas as situações. O que nos leva a jejuar? O que nos leva a dedicar um tempo de oração? O que nos leva a pedir oração por alguém? A ir orar por uma pessoa? Se nós não amarmos, se não houver em nós, como eu li aqui, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, gente? O amor. Não tem, nós não vamos conseguir ter êxito, o êxito que Neemias teve, nós não vamos conseguir ser bem-sucedidos, nós não vamos conseguir vir aqui 7 semanas, ou que seja 20, ou que seja 5, nós não vamos conseguir se nós não estivermos fundamentados sobre o amor. Amar ao próximo como a si mesmo, amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém. E diz assim, lá em Filipenses, quando eu estava lendo 5, tendo em vós o mesmo sentimento. Primeira coisa, sentir. Se eu não sentir, se eu não me colocar no lugar do outro, eu volto a dizer, é muito fácil nós não nos colocarmos no lugar do outro. Vou falar de novo, o Adilson e a dona Nirvina estavam lá na UTI. Mas o Adilson, eu gosto dele, eu gosto muito da dona Nirvina, ela é uma simpatia que não tem tamanho. Adilson é um homem de Deus, mas eles não são meu irmão de carne, não são meu pai, minha mãe, não são meus filhos, não são minha esposa ou meu marido. Eu vou ficar por aqui, eu vou até esse ponto. Não, meu irmão, se eu não tiver o mesmo sentimento, se eu não sentir a dor do outro, eu não vou amar a ponto de poder me entregar e ser um intercessor para essa pessoa. Diz mais, que ele se esvaziou. O que é se esvaziar? É deixar as minhas vontades. Eu não preciso fazer essa pergunta, eu sei que ela é repetitiva, mas quem está aqui hoje porque estava morrendo de vontade de vir à igreja e orar? Nós fazemos isso porque nós sabemos que precisa. Nós fazemos isso porque nós sabemos que isso é o caminho. Muitas vezes nós fazemos isso porque nós estamos vendo que não tem outra saída. Mas quando nós entendemos que é necessário se esvaziar, que não colocar os meus sentimentos à frente, não colocar os meus interesses à frente, quando nós entendemos isso, nós estamos tendo o mesmo sentimento que Jesus teve, de amor, o mesmo sentimento que Neemias teve. Diz assim,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, sendo semelhante. Sabe, é você olhar aqui para o Felipe e falar assim: o Felipe está passando por essa situação porque ele merece, ou porque ele não plantou, ou por causa disso, aquilo. Não, é eu me fazer semelhante a ele e entender que hoje é ele que está passando um problema ou uma situação, mas amanhã posso ser eu, ou ontem fui eu. E aí a gente se faz semelhante, a gente não se coloca num patamar superior, não se coloca acima, não se coloca numa situação diferenciada, mas a gente se torna semelhante. E diz mais: tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Quantas vezes nós não temos entendido algo tão básico do Evangelho, que é se humilhar? E o que é se humilhar? Eu volto a colocar o mesmo exemplo: é você se colocar no mesmo pé de igualdade. É mesmo que você, na sua cabeça ou na minha cabeça, não precisemos estar aqui hoje, que afinal de contas está tudo bem comigo, mas por amor, por me compadecer, eu me humilho e falo: olha, eu estou junto com você, eu vou pagar esse preço, eu vou me expor, eu vou chegar diante do trono, eu vou entrar numa batalha por conta dessa causa, se humilhar. E diz assim no final: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, o Senhor Jesus, como eu disse, ele não precisava fazer isso. Ele é Deus, Deus eterno, foi e sempre será. Mas por amor, ele se humilhou e ele foi até o fim. Quantas vezes talvez você parou no meio do caminho, porque a batalha foi difícil, porque nós não vimos os frutos, porque a pessoa ou a situação não correspondeu àquilo que nós esperávamos. Mas a palavra que o Senhor nos traz sempre, e eu tenho dito isso, é perseverança. Então o que nós vamos fazer? Começando hoje, nós vamos obedecer. Foi colocado um desafio de nós orarmos. Quantas pessoas deixaram de obedecer a mim? A palavra. Mas se você, tem pessoas, eu sei que não pôde vir hoje, por problemas até de saúde, mas se você deixou de vir, venha, se submeta à palavra, aquilo que Deus tem direcionado. A obediência ela nos promove a situações que nós não imaginamos. Não é por causa de nós, nem por causa daquele que está falando, mas é por causa daquele que falou, daquele que é o Senhor, daquele que determinou a palavra, que é o Senhor Deus. Então, meu irmão e minha irmã, hoje o Espírito Santo quer nos encorajar a iniciarmos essa campanha de oração, e nós vamos orar agora. Vamos ter um tempo de louvor já entrando em oração, mas eu quero que você saia daqui hoje encorajado, mesmo que você não sinta nada, mesmo que não aconteça nada, mesmo que você saia da mesma forma que você entrou, e você chegue na sua casa, no seu trabalho, no lugar onde você tem tido as suas lutas, e continue a mesma coisa, porque isso passa pelo obedecer. O Senhor Jesus foi obediente, mesmo com todo o universo contra ele, mesmo contra todo o inferno contra ele, Jesus permaneceu obediente até o fim. Amém? Vamos firme nessa campanha? Vamos orar 7 semanas, vamos jejuar. E eu estava em casa, eu creio que foi o Espírito Santo que me tocou. Eu falei: Senhor, se for isso, o Senhor me confirma. Mas nós não vamos jejuar 21 dias, nós vamos jejuar 50 dias. Nós vamos repartir isso. Eu vou lançar esse desafio à igreja, de realmente, qual foi a palavra que você usou, meu bem? No caminho? De ter, não na teoria, mas na prática.
Vamos viver esse tempo na prática. Cada um de nós aqui tem uma situação. Eu tenho certeza que cada um tem. Às vezes nós esquecemos dela, nós já nos acostumamos. Mas qual de nós aqui não tem uma situação de enfermidade, ou uma situação de conversão, ou uma situação de necessidade? Será que todos nós aqui já estamos com a nossa família toda salva? Será que todos nós estamos com todas as nossas situações financeiras, emocionais? Todas elas estão bem resolvidas? Não, todos nós temos. Por isso todos nós temos que batalhar isso. E eu quero te convocar como igreja para nós batalharmos nessas 7 semanas. Nós vamos orar, nós vamos estar aqui, a não ser que o Senhor nos impeça, a não ser que o Senhor diga não. Mas caso contrário, nós estaremos aqui 7 semanas, orando e jejuando. Não importa se as coisas vão melhorar ou piorar nesse período. Nós não vivemos por sentimentos nem por sinais. Sentimentos e sinais, guarda isso na sua cabeça. Sentimentos e sinais são opostos à fé. Vou repetir: sentimentos e sinais são opostos à fé. Falei que ia parar, mas eu vou ler. Hebreus 11, 1. Só para confirmar isso que eu acabei de dizer. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Tem a ver com sentimento? Não. E a convicção dos fatos que não se veem. Tem a ver com aquilo que nós estamos vendo? Não. Então fé não tem a ver com o que eu sinto ou com o que eu vejo. Fé tem a ver com crer. Então nós vamos continuar. Nós vamos permanecer aqui nessas 7 semanas, mas crendo, sem precisar ver nem sentir. Amém? Vem para cá, ministério de louvor. E eu quero que você deixe isso entrar no seu coração. Que você permita que esse sentimento de amor por esta causa que você está trazendo. E se você, eu sei que todos nós temos, eu quero te... Agora ruim para ligar. Eu quero te direcionar, se você quiser fazer isso ou não. Mas nós vamos, lá atrás tem papel e caneta. A caixa aqui está livre, ó. Não tem mais nenhum pedido. Os pedidos estão lá, nós vamos subir no monte, orar e queimá-los. Mas nós vamos deixar esses pedidos aqui por 7 semanas. E se você vier às 7 semanas, você vai trazer o mesmo nome ou os mesmos nomes às 7 semanas. Só que você vai fazer assim, ó, você vai escrever assim hoje. Por exemplo, o meu pedido, tá lá, eu vou orar pelo José, por exemplo. Aí eu vou colocar José e em cima eu vou colocar amor. E nós vamos depositar aqui. Entenderam? Quem quiser, quem não quiser não precisa. Amém? Pastor, apaga a luz aí para nós. E não espere alguém orar. Lembre-se, é você que vai orar. É você que vai entrar nessa batalha. Se precisar de caneta a gente pega mais lá atrás. Mas é você que vai pelejar e vai orar por esta causa. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Mas quem é o Neemias? Quem é o Neemias da causa do seu José? Sou eu. Estou colocando nome fictício, tá, gente? Sou eu. Quem é o Neemias da situação que você está trazendo? Você. Então, fique à vontade. Nós vamos ter um tempo de louvor e já vamos entrar na oração logo em seguida. Aleluia.
digno de receber glória, honra. Mas a gente vai cortar a transmissão, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Você que está aqui, continue orando.